E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu sei que eu tô devendo alguns vídeos para vocês, mas é que eu queria que a matéria andasse um pouquinho mais para mim. Aí eu faria um vídeo só, ficaria bem explicadinho, não ia ficar um assunto picado no meio do caminho. Porque o assunto de hoje, ele é dependente do que a gente viu semana passada, do conteúdo que eu deixei para vocês semana passada. Então, eu preferi esperar para fazer um vídeo só, que aí eu já falaria tudo, né? Bom, semana passada eu deixei esse conteúdo aqui para vocês, ó, que é o assunto que a gente vai entrar agora, que é o cálculo de rumos, azimutes, distâncias e áreas de polígonos. A partir do quê? A partir das coordenadas de um ponto que você tenha. Por exemplo, aqui, ó, a gente sabe aqui, ó, vamos lá. Um ponto, a gente tem dois números nele, que é o número correspondente aqui, ó, aonde ele está no eixo das abscissas, que é o eixo X, e o outro número seria correspondente ao Y, que é o eixo das ordenadas. Então, através desses dois números, eu sei onde que o meu ponto vai estar localizado, certo? Em topografia, esses pontos a gente chama, esses pontos a gente trata eles como E e N. Então E seria o correspondente ao X no eixo das abscissas e o N seria equivalente ao Y, que é o eixo das ordenadas, certo? Então dessa forma a gente consegue localizar um ponto se caso ele for georreferenciado com o GPS certinho, que aí ele vale para todo o globo terrestre, certo? Bom, o rumo. O que é os rumos? O rumo. Já teve um aluno que veio falar para mim que não estava conseguindo entender direito o que é esse rumo. Então vamos lá. Seguinte, o rumo ele é um ângulo que vai de 0 a 90 graus e ele é como se, vamos dizer assim, o jeito mais fácil de eu falar. Aquele ponto, um ponto X ali, ele está para rumo tal. Quando eu falo assim, ele está em tal rumo, a gente já sabe em que quadrante que ele vai estar. O que eu quero dizer com quadrante? Quadrante seria isso daqui, ó. Aqui é o quadrante nordeste. Aqui, ó, o quadrante nordeste. Ele vai de 0, supondo que aqui 0 grau, e vai até 90 graus, que é aqui. Então, esse aqui é o quadrante nordeste. Então, quando eu falar que tal ponto está no rumo, vamos supor, no rumo 35 graus nordeste, eu já sei que aquele ponto ele vai estar aqui no primeiro quadrante, no quadrante nordeste, entre até 35 graus, certo? E quando esse ponto está no quadrante nordeste, no primeiro quadrante, o rumo ele é igual ao azimute. Só aqui nesse primeiro quadrante que vale essa regrinha, certo? Se for no outro quadrante, que tem no quadrante aqui, ó, no quadrante sudeste, no quadrante 2, essa regra não vale. Por quê? Porque o meu azimute ele vai ter mais de 90 graus. O meu azimute aqui, quando ele está no quadrante 2, o meu azimute ele tem mais de 90 graus e menos de 180 graus, tá? Então, e o meu rumo vai continuar tendo até 90, porque o rumo aí ele vai ser aqui, ó. Deixa eu apagar um pouco, tá ficando muito rabiscado. O meu rumo ele vai continuar tendo de 0 a 90 graus. Vamos supor que vamos pensar naquele mesmo exemplo dos 35 graus de rumo, ó. Só que eu vou falar da seguinte forma. O ponto, vamos supor o ponto B, ele está a 35 graus sudeste. Então eu já sei que o meu ponto B,
ele está aqui nos 35 graus, dentro dos 35 graus, só que para sudeste, não é mais para nordeste. E o azimuth dele vai ter mais de 90 graus e até 180. Porque se ele passar de 180, aí ele já vai entrar no quadrante sudoeste, tá? Aí no quadrante sudoeste, o meu rumo vai continuar tendo 90 graus. Aqui, ó. Ele vai continuar tendo 90 graus. Só que aí o meu azimuth, ele vai ter mais de 180. Certo? Mais de 180 e até 270. Quando ele está no quadrante 3, que é o quadrante sudeste. Vocês estão entendendo? O rumo, ele é só para você localizar mais ou menos em que posição que vai estar aquele ponto que eu estou me referindo. É isso que é o rumo, tá? Então vamos voltar lá. Vamos voltar aqui, tá? Aí aqui, ó. E o rumo entre dois pontos de coordenadas conhecidas, independente do quadrante que ele estiver, eles são calculados por essa fórmula aqui, ó. Por essa fórmula, ó. O rumo é o inverso da tangente, da divisão do ΔE. O que é o ΔE? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, ponto 1 e ponto 2 como exemplo. O ΔE, ele é o quê? É a subtração da coordenada do segundo ponto, do E2 no caso. Vamos pôr aqui, ó. O ΔE vai ser igual às coordenadas do E2 menos o E1. Isso aqui é o ΔE, tá? O ΔN é a mesma coisa, só que vai ser, no caso, as coordenadas do ponto 2, N2, menos o N1. Isso aqui é os meus deltas, tá? Então, o rumo, qualquer rumo de coordenada, quando eu conheço as coordenadas dele, independente do quadrante que ele estiver, ele pode ser calculado com esta fórmula aqui, ó. Tangente, inverso da tangente, dividido pelo ΔE sobre o ΔN, ok? Então aqui, ó, eu coloquei aqui embaixo uns exemplos aqui, ó. Vamos lá. Os pontos 1, 2. Então eu quero calcular o rumo entre o ponto 1 e 2. Já tem ali os deltas, eu já forneci os deltas. Então vamos lá. O rumo, no caso do ponto 1, 2, vai ser então o rumo do ponto 1 para o ponto 2, tá? Então vamos lá. Rumo de 1 para 2 vai ser igual a tangente menos 1 do que? Do meu ΔE. Meu ΔE, então, é 15 dividido por 20. Tá? Então vamos lá, 15. Então vamos lá, 15 dividido por 20 vai dar 0,75. Então o meu rumo do 1 para o 2 vai ser igual a tangente menos 1, que é o inverso da tangente, né? De 0,75. Então isso vai dar, vamos lá, tangente menos 1, tangente menos 1 de 0,75, que vai me dar ali, ó, 36 graus. Então esse rumo aí
vai ser 36 graus, 36,8699, 8699, certo? Então seria 36 graus, vamos fazer o inverso, 0,8699 vezes 60, 52 minutos, 52 minutos, e 0,1940 vezes 60 e 11 segundos. Então esse é meu rumo, 36 graus, 52 minutos e 11 segundos, tá? Ah, professor, e que quadrante? Não sei o quadrante. Eu não sei o quadrante. Ele já tá falando, ó, eu só sei a medida dele. Aí a partir desse rumo aqui, eu consigo calcular o azimuth. Lembra lá nas aulas anteriores tem as relações lá. Vamos fazer ali agora o ponto do ponto 1 para 2. Então vamos lá. Vai ser tangente menos 1 de ΔE 1500 dividido por 1220. Então vai ser o rumo do rumo de A para B, o rumo AB vai ser igual a tangente menos 1 de 1,2295. Vai ficar espaço sem espaço ali. Deixa eu voltar para trás aqui, gente. Peraí, deixa eu descartar isso aqui. Aí eu escrevo lá em cima. Aí. Então vai ser o rumo de A para B vai ser igual tangente de menos 1, tangente inversa da tangente de 1,2295. Então o rumo de A para B vai ser igual, vamos lá, tangente menos 1 de 1,2295 vai dar 50 graus. Já vou fazer o inverso aqui direto já, gente. 50 graus 0,8772 vezes 60, 52 minutos. 52 minutos e 0,6320 vezes 60 e 38 segundos, que deu 37,9. 38 segundos. Esse então é meu rumo de A para B, certo? Beleza, então. Então agora vamos ver o conteúdo de hoje. Vamos lá então, ó. Então, aqui, ó, eu tenho uma figura aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar aqui como exemplo agora do ponto 1 para o ponto 2, tá? Então ali, ó, eu tenho ali azimuth 1, 2 e os meus delta, meu delta E, meu delta N, tá? Ali para explicar, já acabei de explicar ali agora o que é para vocês, né? Então vamos lá. Qual que é a distância, então, aqui, ó, de 1 para 2? Qual que é a distância? Ó, se a gente ver aqui, ó, eu tenho aqui que é essa figura aqui, ó. Aqui, ó, a figura que eu tô, a minha área, no caso, que eu tô em estudo, é essa daqui, tá? Essa é a área que eu tô fazendo o levantamento topográfico, certo? Então,
Se eu olhar a figura aqui, ó, a distância entre o ponto 1 e 2 é a minha hipotenusa, correto? Então, é a minha hipotenusa. Então, se ela é a minha hipotenusa, eu posso calcular a distância entre elas, já que eu tenho as coordenadas do ponto 1 e do ponto 2, eu sei as coordenadas deles dois, eu posso fazer essa distância utilizando aqui, ó, o teorema de Pitágoras, tá? Que a minha distância, no caso, ali já está resolvido, eu já coloquei resolvido ali no exemplo ali, ó. Mas seria o quê? Eu vou tratar a distância como sendo d, tá? Então seria o quê, ó? D ao quadrado é igual aos meus catetos, no caso, meus catetos ali é o ΔN e o ΔE. Então seria o quê? Meus catetos ao quadrado. Então, se a hora que você faz ali, desenvolve ali, ó, seria o quê? A minha distância é igual a raiz dos meus catetos somados ao quadrado. Certo? Aí está o teorema de Pitágoras, tá? A minha distância é essa daí, então. Continuando aqui, ó, o rumo. O rumo, a gente tem ali, ó, o rumo nordeste. No caso ali, ó, tangente ΔE dividido pelo ΔN, como rumo nordeste. Porque eu parti, aqui, ó, está dito aqui, ó, que eu parti o meu azimuth do norte. Eu parti ele do norte. Então, se eu partir ele do norte, pega lá, cadê a rosa dos ventos? Aqui, ó, a rosa dos ventos. Se eu partir ele do norte e ele não formou um ângulo reto, se a gente vê lá, ó, na figura, não formou um ângulo reto, então ele está antes de 90 graus. Então, se ele está antes de 90 graus, ele está no primeiro quadrante. Então, é nordeste, quadrante nordeste, certo? Então, o rumo nordeste, por essa fórmula da aula anterior lá, a gente consegue calcular o rumo nordeste. E quando o rumo quando está no nordeste, meu ponto está em nordeste, o rumo é igual ao azimuth, ok? Então vamos lá, vamos pôr em prática. Vamos ver um exemplo aqui, ó. O cálculo do rumo do azimuth e da distância entre os pontos. Eu tenho aqui, ó, o ponto A e o ponto B, tá? Vamos lá, ó. ΔE do ponto desses pontos. ΔE 2000. Vamos rabiscar aqui, ó. 2000 menos o E do ponto A. 2000 menos 1234,213. 765, 787. ΔN 1550 menos 938, 612. Então, utilizando ali o exemplo ali, ó, pelo teorema de Pitágoras, vamos pegar lá, ó, 612 mais 765, os dois ao quadrado, vai dar 960.973,7293. A raiz quadrada disso, então a distância entre o ponto 1 e 2 a distância entre o ponto A e B é 980 metros, ok? Então, o rumo. Qual que é o rumo agora? O rumo desse ponto, olha lá. Rumo de A para B, nordeste. Tangente de ΔE dividido pelo ΔN vai ser a tangente de 1,2513. O inverso dele vai me dar 51 graus. Olha lá, e eu converti 51 graus, 22 minutos e 9 segundos. Note que
os quadrantes dos rumos estão relacionados com os sinais do ΔE e do ΔN. Então, quando o ΔE for positivo e o ΔN for positivo também, o rumo está no primeiro quadrante, tá? Então, azimuth igual ao rumo. Então, fica aí a dica, gente, ó. Se você olhar a rosa dos ventos e pensa num gráfico. Pense aí num gráfico, ó. Então, se você pensar num gráfico, se a gente pensar aqui num gráfico, ó, esse aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X. Eixo Y, aqui é positivo. Aqui, eixo X é positivo também. Então, se tudo aqui é positivo, eu vou ter primeiro quadrante, ok? Pensando no quadrante sudeste, aqui continua sendo positivo, aqui é negativo, tá? Então, quadrante sudeste. Quando eu tenho tudo negativo, quadrante sudoeste. Quando eu tenho só o Y positivo e o X negativo, quadrante nordeste. Ok? Então tá bom. Vamos voltar lá então. Então, calculei a distância, calculei o rumo e calculei o azimuth, porque o azimuth é igual ao rumo, porque estamos no quadrante nordeste. Ok? Gente, deixei um exercício aí para vocês, ó. Eu quero que vocês calculem tudo. Calculem rumo, azimuth e a distância entre esses pontos aqui, ó. Entre o ponto A, tá aqui, ó, as coordenadas dele, E e N, e o ponto B, coordenada E e N também, tá? Resolvam aí, depois vocês me mandem naquele esquema que a gente está fazendo, ok? Falou, gente, qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês.